Olá, ouvintes da Rádio EBFN, sejam todos muito bem-vindos a um episódio especial do Camisa 10. Hoje uma conexão internacional com a Espanha, Santa Maria, Espanha pela segunda vez no Camisa 10. Uma conexão Rio Grande do Sul, Europa, Rio Grande do Sul, Espanha, Rio Grande do Sul, Madrid. Também nessa cidade aí que nós já entrevistamos alguém do pádel e hoje de novo. O esporte que cresce muito aqui no Brasil, especialmente aqui em Santa Maria. A gente consegue perceber isso em muitos lugares, né, Luísa? Então, nada mais justo que falar um pouco mais sobre o pádel, nada mais justo que dar mais visibilidade para esse esporte. E por isso, hoje, a gente convida uma atleta profissional de pádel que não mora no Brasil, já está jogando profissionalmente na Espanha. Manuela Schuch, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu sei que a agenda deve ser complicada, mas te agradeço por esse espacinho. O prazer é meu, para mim sempre um prazer poder falar sobre pádel e com o que eu posso ajudar. Eu sei que eu tô longe, que às vezes a gente tem poucas opções, mas sempre que eu puder ajudar o pádel a crescer e desenvolver, para mim é um prazer. Antes de começar as perguntas, só para lembrar que esse programa é apresentado e produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, né, Luísa? Tem a supervisão e a produção da nossa querida professora e jornalista Cione Gomes. Na central técnica, nossos dois craques, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. Eu sou Lucas Acosta. E eu sou a Luísa. Só a Luísa? Luísa Maicá Gervásio. E agora sim, para começar as perguntas, Manu, a gente tenta sempre contar uma história aqui no Camisa 10, que é o do começo até o momento atual que tu está. Então, eu queria te perguntar, como é que tu teve teu primeiro contato com o pádel? Como é que foi esse primeiro contato com a raquete? Porque a gente sabe que o pádel aqui no Rio Grande do Sul ele é muito forte por conta das fronteiras. E eu queria te perguntar como é que foi esse teu primeiro contato com o pádel? Pois eu sou de Porto Alegre, então meus pais sempre jogaram em Porto Alegre, acho que o pádel já fazem anos que começou lá. E meus pais sempre jogaram. A gente tem casa no condomínio na praia, que tem quadra de pádel também. Então veio muito por causa da família, assim. Eu comecei a jogar com meus pais e depois quando eu tinha, acho que uns 9 ou 10 anos, eu comecei a fazer aula de pádel, mas fazia tipo uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana, fazia com meus primos e conheci meio por aí, assim. Meus pais jogavam e eu digo, bom, então vou fazer aula de pádel. E eu me lembro que nessa época até eu gostava de dançar, que hoje eu danço horrível, mas nesse momento eu adorava dançar, então eu fazia um monte de aula de danças, assim, e bom, e comecei com pádel, mas bom, o que eu gostava mesmo era de dançar. E, enfim, quando eu tinha isso, uns 10 anos, conheci em função dos meus pais, e depois eu acho que eu comecei a levar um pouco mais a sério, assim, quando eu tinha 12 anos, que eu fui convocada para jogar na seleção de menores, que, claro, eu não sei se você sabe, mas nos menores a categoria mais baixa é de sub-14. Então, tu pode ter até 14, mas tu tem menos, tu também pode jogar. Então, fui jogar o meu primeiro Pan-Americano quando eu tinha 12, e aí eu comecei a treinar mais, sabe? Até então, era muito brincadeira, assim, eu jogava porque eu gostava. Uhum. Olá, Luísa. E agora a gente queria saber como foi a tua evolução no pádel quando tu ainda morava no Brasil antes de ir morar no exterior. Tá bom. Não, então, depois que eu comecei com os 12 anos a fazer parte da seleção de menores, eu comecei a gostar mais, comecei a treinar mais. Então, quando eu tinha 15, a minha cunhada jogava segunda categoria feminina no Brasil, morava aí, estava no colégio ainda, e a minha cunhada, a Debbie, me chamou para jogar na primeira categoria do Brasil, porque ela tinha mais ranking, ela era melhor que eu aprendi muito dela. E nesse momento eu jogava na segunda categoria, não jogava muito bem, mas jogava aí. E ela me disse, vem, vamos jogar, não sei o que. Tá. E a partir daí a gente começou a levar muito a sério, assim, começamos a fazer físico, começamos a treinar cada dia com o Gervásio, a gente treinava sempre juntas, fazia os treinos mais direcionados para dupla, assim, já era uma coisa bem mais séria. E quando eu fiz 16 anos, eu fui convocada para jogar na seleção profissional. Então, a partir dos 16, começou a virar muito, muito, muito sério, assim. E, enfim, a partir daí, não era minha profissão, mas era o que eu mais gostava. Eu me lembro que eu estava no colégio, no segundo, terceiro ano, e tinha formatura, tinha festa de 15 anos, tinha tudo isso, e nada, eu perdia tudo porque eu gostava de jogar pádel, eu queria jogar os torneios, queria treinar, não queria cansar, enfim. Sempre foi, assim, minha prioridade a partir daí. Então, quando eu fiz aniversário de 19 anos, como é que foi? Eu acho que não me lembro como é que foi a ordem. Bom, enfim, quando eu tinha 19 anos,
Eu resolvi vir para Espanha, porque aqui na Espanha é onde está o pádel, o circuito mundial, onde tem os melhores treinadores, os melhores jogadores. Infelizmente, tu tem que vir para cá se tu quer jogar pádel como profissão. Então, eu resolvi vir para cá. E, claro, só que eu não sabia nada da vida. Eu nunca tinha lavado uma louça. Não, mentira. Lavar louça sim, mas não sabia cuidar de uma casa, não sabia nada, não sabia falar espanhol, não sabia cuidar de dinheiro, não sabia. Enfim, vim para cá morar sozinha. Meus pais alugaram um apartamento para eu ficar em Barcelona. Treinava com o Juan Alday, que nessa época treinava Marta Marrero, que era a número 1 do mundo. E com indicação da Paula, a mulher do Pablito, ela me disse, Manu, acho que eu perguntei para ela, eu quero ir para Espanha, quero ver como é que funciona. E claro, como a gente não tem muita noção, estando no Brasil, hoje em dia eu acho que a gente tem mais noção com todo o Instagram, que fazem lives, tem muito mais coisa. Mas aí então a gente pensava, quero ir para Espanha, mas por onde começa? Para onde vai? Com quem vai? Como é que faz? Não sabia nada. Então a Paula me indicou, disse, se eu fosse tu, eu iria pro Rua. E eu, bom, então fui pro Rua. E alugamos um apartamento em Barcelona, fiquei lá durante 3 meses, jogando, só treinando, só treinando. E no fim até joguei um World Tour. E até ganhei o jogo. Mas não era a intenção, assim. No início era para eu ver como é que era, como é que funcionava, enfim. E na verdade foi muito sofrido, assim. Foi muito difícil. Era uma coisa que eu acabei passando mal em muitos momentos, assim. Ficava chorando de noite, me sentia muito sozinha, não tinha muito amigo. E claro, como eu não falava muito bem, eu pensava, claro, quem vai querer ser meu amigo que eu nem falo? Eu quero contar uma história, eu paro, tipo, claro, normal. E, enfim, com o tempo fui conhecendo gente. Na verdade, tive sorte que teve muita gente que cruzou meu caminho, assim, gente muito boa. Mas foi difícil, assim. Então, me lembro de várias vezes pensar em voltar, de fazer um calendário e ir riscando os dias, assim, tipo, faltam agora só 60 dias, tipo, desesperado. Mas, enfim, era uma mistura entre estar muito feliz de poder estar aqui conhecendo o padre, fazer o que eu mais gostava. E tava difícil estar sozinha, né? Sentia muita falta da minha família, sempre fui muito apegada. E, bom, passei os 3 meses e voltei para o Brasil. E, bom, e decidi que não era para mim, que adorava, amava o padre, mas que eu ia me dedicar no Brasil e que não conseguia morar aqui sozinha, sabe? Que era demais. Não era, não conseguia. E, bom, daí continuei treinando no Brasil. Eu estudava, antes de vir para cá, antes de ter 19, vim para cá, eu estudava arquitetura. E adorava, não sei o quê. Quando cheguei em Barcelona, que teoricamente é o centro da arquitetura, não me interessava nada. Daí eu falei, putz, eu acho que eu nem gosto de arquitetura. Aí voltei pro Brasil e disse, quer saber? Não é o meu. E comecei a estudar psicologia, porque eu sempre tive muita dúvida. Quando eu saí do colégio, também eu comecei o colégio, eu sou de fevereiro, então eu comecei o colégio um pouco antes. E me formei com 16 anos, e comecei a faculdade com 16. Então, cara, também é difícil tu saber com 16 anos o que tu quer fazer pro resto da vida. E mesmo que não tenha nada a ver, eu sempre tive muita dúvida entre arquitetura e psicologia. Minha mãe é psicóloga também, então sempre me chamou muita atenção. Áreas bem parecidas. Nada a ver, né? Mas sabe que tem. Eu já vi casos de muita gente que passou da arquitetura para psicologia. Não sei o que. Teoricamente não tem nada a ver, né? Mas, enfim, voltei pro Brasil, comecei a estudar psicologia, me apaixonei. Me apaixonei. Estudo até hoje. E amo, amo, cada vez me identifico mais, adoro estudar, adoro aprender, quero trabalhar com isso um dia. E comecei a jogar, continuei jogando no Brasil, continuava indo com a seleção. E daí depois, quando eu fiquei número 1 do Brasil, fui trocando algumas parceiras, não sei o quê, e, enfim, tava como número 1 do Brasil. E a gente jogou um sul-americano no Chile, com a Rafaela Lavia Guerra, aí do Rio Grande do Sul também. E a gente acabou ganhando da Argentina, e foi uma coisa que não tinha acontecido nos últimos não sei quantos anos. E foi uma coisa assim que, todo mundo começou a me dizer, por que tu não vai pra Espanha, não sei o quê. E eu, não, horrível, muito difícil, não, horrível, não vou. E aí, as pessoas continuavam me falando, daí eu, não. E até que a Rafa veio pra cá, e no início do próximo ano, a gente ganhou, tipo, em outubro. E ela me ligou e disse, Manu, queria te fazer um convite. Eu, pois. E ela, tu não quer vir pra cá pra gente jogar o World Tour? E ela tava aqui em Madrid. E primeiro eu disse, Rafa, tá louca, isso aí é horrível. Eu odiei esse lugar, não vou voltar. E aí depois, eu comecei a pensar assim, não sei, começou a me dar vontade. E a minha mãe, como eu comentei com você, minha mãe é psicóloga.
Então eu comecei a comentar com ela, assim, mãe, não sei, a Rafa me falou isso. E agora tá ficando na minha cabeça, se tá aqui tanto, deve ser por algum motivo. E eu comecei a me dar conta que eu queria. E eu sabia que ia ser difícil, mas que eu queria. Então, eu vim pra cá, pra jogar pádel com a Rafa, pra jogar o World Padel Tour, era nosso projeto, assim. E na verdade, eu não sei se vocês conhecem mais ou menos como funciona pra tu poder morar aqui, mas é horrível. A maioria das pessoas fica ilegal, porque é muito difícil. É muita burocracia, é muito papel, é muita função, é muita coisa. Então, claro, o tempo que tu tem pra ficar aqui legalmente são 3 meses. Cada vez que tu fica 90 dias, tu tem que ficar 180 dias fora da União Europeia. Então, claro, eu podia ficar aqui 3 meses e sair 3 meses. Na verdade, eu achava que era 3 meses, depois eu descobri que eram 6. Mas eu sempre ficava 3 meses e saía 3 meses. Ficava 3 meses e voltava pro Brasil 3 meses. E fiz isso durante 2 anos. E fui jogando com a Rafa, assim. Até que a Rafa se lesionou. Teve o cruzado, rompeu o ligamento cruzado do joelho. E eu tive que buscar outras parceiras, enfim. E não sei, eu comecei a me acostumar com estar aqui. E comecei a gostar cada vez mais. E tava jogando circuito e tava indo bem, tava curtindo. E comecei a vir. Então, há 3 anos atrás, eu decidi que eu ia vir pra morar. Então, pra ficar o ano inteiro e jogar o circuito inteiro. Porque, cara, se tu perde, tu tem que pontuar todo ano. E os pontos do World Padel Tour, eles recomeçam a cada ano. Então, se tu fica 3 meses e vai 3 meses, tu perde metade dos pontos, entende? Tu não consegue pontuar, tu não sobe no ranking nunca. Tu fica aí como que a meia, sabe? Nem sobe nem desce. Então, eu disse, olha, se eu quero fazer isso, então eu vou fazer 100%. E agora eu tô matriculada num curso de marketing, que eu acho que eu assisti uma aula em toda a minha vida. Mas, enfim, ele me deixa legal aqui. Então, não tem muito o que fazer. Ou tu te casa, ou tu estuda, ou tu tem um contrato de trabalho. E para ter um contrato de trabalho, não pode ser um contrato de trabalho normal. Tipo, eu não posso trabalhar numa secretaria. Eu tenho que fazer algum trabalho que qualquer espanhol não possa fazer. Então, sei lá, polícia ou astronauta, um negócio assim que, obviamente, eu não vou fazer, entendeu? Cara, então, professora de paddle não adianta pra nada. Então é muito difícil. E eu acabei fazendo isso. Me matriculei num curso, então agora eu tô aqui legal, posso viajar, posso estar tranquila, posso ter uma casa, enfim. Mano, a gente Então, tem que brincar sobre as adaptações, até sobre as dificuldades de adaptação, mas eu acho que o Teto já respondeu muito bem essa pergunta, porque eu acho que são muitas dificuldades. é tudo uma função. É tudo uma função. Tudo. E agora com o Covid ainda, tipo assim, ó. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui aquela que vai com o caderninho fazer perguntas e escrever pra não esquecer. Tipo, qualquer lugar que eu preciso, no banco, eu não ligo pro banco. Eu vou no banco, escrevo lá pra ver o que eu tenho que fazer. E depois eu sei que tá ali, porque eu escrevi, entendeu? E minha memória também é péssima, então isso sempre me ajudou. E agora com o Covid, tipo, todas as burocracias de papéis, não sei o quê, tu tem que pedir horário. Os horários são daqui a não sei quantos meses. Tu vai lá, eles dizem, não, só com horário marcado. Ai, é um desespero, assim, porque tu não. É uma função. Mas é o que é. É isso aí. Tamo aqui. Todo mundo consegue, no fim. É função, mas também. E então, há 3 anos atrás, eu comecei com essa função de estar aqui. Teve o Covid, então eu fiquei 1 mês aqui. Joguei, entrei no meu primeiro quadro. Saí da pré-prévia, ganhamos 4 jogos. Não, eu cheguei aqui com amidalite, que eu não sei o que, eu não tinha feito nenhum treino. Fui até no hospital daqui e não tinha treinado nada. E pensei, bom, eu vou lá para cumprir papel, porque eu vou ter que ir, né? Agora eu vou. E no fim, entramos no quadro. Chegamos morta, destroçada, mas foi perfeito, maravilhoso. E foi como um empurrãozinho, assim, do tipo, olha, dá. Aí entrou a pandemia e eu voltei pro Brasil, tipo, começaram a dizer. Aqui tinha muita informação muito rápido. No Brasil a gente meio que ficava perdido, não sabia o que estava acontecendo. E quando eu tava aqui foi assim, ó, uma quarta-feira que começaram a dizer: na Itália tem um vírus do não sei o que tá fechando tudo. E a gente, isso aí é nada. Quinta-feira começaram a dizer: ninguém mais pode sair na rua, tem multa, não sei o que. Começaram a mandar vídeo, a gente começou a ver vídeo de polícia atrás, tipo, cuidando das ruas, que ninguém podia sair. E começou a ser verdade, e começou a sair nos jornais e não sei o que. E eu me desesperei, falei, como é que eu vou ficar aqui? Aí, sexta-feira, eu comprei uma passagem pro Brasil pra ir embora sábado. Domingo fechou tudo.
Foi assim, tipo, muito rápido. E foi muita sorte, assim, eu ainda me lembro que o meu voo era, tipo, 23h30 de sexta, de sábado, 23h30 de sábado. E começou a atrasar o voo, atrasar, e não saía, eu tava dentro do avião, assim. Não, e eu tinha comprado luva, a gente não sabia nada. Eu comprei uma caixa inteira de luva, porque não tinha luva. Então eu tive que comprar a caixa inteira, depois ficava dando luva no aeroporto, as pessoas dizendo, pega a luva. Não tinha máscara pra vender em Madrid, tinha acabado tudo. Então, claro, eu tava no avião, de luva e sem máscara. Nada a ver, mas a gente, como a gente não sabia, o avião não saía, não saía. E eu pensei, cara, fecharam as fronteiras, eu vou ficar presa aqui, porque já passou da meia-noite, eu não vou sair daqui, Dentro vou do ficar avião, presa. hein? Oh, pensei, vai, me ferrei. Aí no final, saiu porque tava faltando comida. Pronto, resolveram e fomos embora. Fui pro Brasil, fiquei 6 meses lá. E quando eu quis tentar voltar, fecharam as fronteiras de novo. E eu acabei fazendo, no outro ano, quando eu tive que vir de novo, eu acabei fazendo uma quarentena de 23 dias no Paraguai. Porque o Brasil tava muito horrível. Então eu fui pro Paraguai e consegui depois um documento do governo da Espanha, que contataram com o governo do Paraguai, e aí eu saí do Paraguai para vir pra Espanha. Porque o Brasil tava totalmente fechado. Eu me lembro que as minhas opções eram ou sair do Paraguai ou da Dinamarca. Eu tava louca, vou ficar 20 dias na Dinamarca, nem a pau. Então, enfim. E a partir daí, depois daqui passou essa última vez da pandemia, eu tô aqui seguida, passo o ano inteiro. E nada, cheguei em fevereiro e vou embora só em dezembro. Mano, eu queria te perguntar o que, que tu acha que foi a tua virada de chave, assim, pra tu entender e colocar na tua cabeça se foi o torneio na Argentina que tu ganhou, se foi essa primeira entrada no quadro que tu comentou agora. O que, que foi a virada de chave, assim, na tua cabeça que tu falou assim, não, eu quero isso e eu vou lutar por isso? Eu acho que foi o sul-americano esse, porque antes disso eu não tinha uma vontade, mas não tinha tanta vontade. Sabe aquela coisa que, bom, um dia eu quero fazer tal, mas tu nunca te mexe pra isso. E acho que também eu incentivo muito os meus pais, eles sempre me incentivaram muito. Meu pai trabalha com pádel também, tem clubes de pádel no Brasil e vende quadras de pádel também. Então acho que muito incentivo. E no fim eu acho que esse foi como um empurrãozinho assim. E depois todas as vezes que eu venho pra cá, eu sinto que eu quero voltar. No início do ano, eu penso, meu Deus, minha família, minha casa, minhas gatas, todo mundo. E eu sempre penso que não é o que eu quero, tá? E depois tu vai jogando, vai tendo bons resultados, vai conhecendo pessoas novas, vai conhecendo os lugares novos, vai tendo sensações melhores na quadra. E isso vai te. É bem isso, assim, eu acho que no meio do esporte, querendo ou não, a gente é muito motivado por coisas concretas, sabe? É impressionante a diferença entre tu fazer um bom torneio. Na próxima semana tu tá super motivado pra treinar. E às vezes tu faz um torneio que tu jogou mal, ou enfim, e é difícil outra semana. Então acho que o empurrãozinho foi esse, mas logo cada conquista que tu vai tendo, assim, vai te motivando a seguir, sabe? Antes da Luísa perguntar sobre a diferença do nível, eu queria comentar só porque essa questão da pandemia, eu acho que tem toda essa questão negativa da pandemia, óbvio, mas eu acho que pro pádel, de certa forma, pelo menos aqui no Brasil, ajudou muito o pádel a crescer, porque é um esporte que é um dos únicos esportes que poderia ser praticado. Então, quando fechou o futebol, fechou o futsal, fechou todos os esportes coletivos, o pádel ainda estava aberto. Então, eu lembro que quando eu fui para Livramento, o Pádel Mania do Luciano, eu até acho que tu deve conhecer, era um dos poucos lugares que estava aberto que a gente poderia praticar o esporte. Então, eu acho que ajudou bastante, porque naquele momento eu até fiz aula de pádel, treinei pádel nesse momento, porque era uma das poucas coisas que a gente podia fazer. Então, acho que em Livramento ajudou muito isso. Acho que Santa Maria também, porque outros esportes também, como futebol e beach tênis, que tiveram essa explosão assim nesses últimos anos, acho que se deu muito por causa disso, muito por conta disso. Infelizmente, por conta que fechou os outros esportes, mas eu acho que o pádel ele acabou se beneficiando um pouco por conta. Não sabia? Caçapava não tem. Chegou depois lá. Sério, chegou depois da pandemia lá. Não gosto da minha cidade. Não, mas é que Livramento foi uma das primeiras cidades que o pádel chegou no Brasil, né? Então,
É muito forte o pádel lá. Eu acho que na pandemia acabou que mais pessoas começaram a praticar o esporte por não poder jogar outros. Eu acho que foi basicamente assim. No ano passado, eu joguei um torneio em Portugal com um amigão que foi sócio do meu pai e ele me comentou justo isso, assim, que em Portugal agora o pádel tá super forte, tem muito torneio, e tem torneio que vale muito dinheiro, que vale umas premiações muito boas e as pessoas estão investindo muito no pádel e tá crescendo muito. E ele me comentou justo isso, que com a pandemia todos os esportes que tinha contato ou que incluía muita gente estava sendo proibido. Então, que o pádel cresceu muito nesse sentido. E, claro, eu acho que também, enfim, o tênis devia estar liberado também, mas é um esporte muito mais difícil, né? Eu acho que o padel é muito mais acessível, pode jogar com a tua família, pode jogar com teus amigos, e acho que é um pouco viciante também. Impressionante, as pessoas começam a jogar e viciam e amam. A Luísa, por exemplo, né? Foi lá, viu, já, e eu acho que o padel é muito sobre isso, assim. Tu joga e tu Não, fica... a Luísa, mano, só pra curiosidade, porque a Luísa, quando a gente soube que a gente ia fazer a cobertura do A1, a gente soube, eu acho que uma semana antes, 2 semanas antes. Então, só que eu me considero um apaixonado pelo pádel porque eu começou essa paixão, acho que um pouquinho antes de 2020, ali, quando eu comecei a jogar com alguns amigos, e aí, tipo, começo a seguir muita página, começo a ver, olhava tudo, e aí na pandemia, eu tinha aula de manhã e o World Padel Tour ele ainda passava no YouTube, então eu acordava não para olhar a aula, eu acordava ali para olhar o World Padel Tour. E a Luísa, a gente chegou e ela falou assim, não, mas eu não sei nada de pádel. Então, como é que eu vou pro... É que pra mim, na minha cidade, eu moro em Caçapava, que é pertinho daqui de Santa Maria, e daí chegou muito depois, tipo, há 1 ano e pouco, mas aí realmente virou a cachaça de todo mundo por lá, porque aí virou uma febre, literalmente. Essa é nova. Essa eu nunca tinha escutado, cachaça, todo mundo. Cachaça. Essa eu nunca tinha escutado. Mas aí 2 semanas antes, aí eu mandei várias coisas pra ela. Não, A gente ficou estudando. lê isso, escuta isso, olha isso, que aí vai chegar na hora e aí tu vai conseguir entender. Claro que na hora... eu mandei vários jogadores pra ela entender, ó, vai ter esse. Os brasileiros que contavam ser esse. Que tava o Lucas Cunha, o Stefano, o João Pedro. Qual é o outro que tava, o brasileiro? Tinha 4 brasileiros. Acho que o Júlio tava jogando. O Júlio tava jogando também. E o não tava Marcelo Jardim também? tava aqui porque era a cidade dele, né? E ele acho que ele foi convidado a jogar e aí ele veio, chegou até as quartas. Porque a torcida levou vuzela pra torcer no pádel. Primeira vez que eu vi isso foi simplesmente horrível. O Brasil é muito bom. Mas a Luísa, antes de acabar o jogo, ela achava que já tinha acabado em algum ponto, ela levantava assim para filmar o placar, assim, eu falei, Luísa, não acabou o jogo ainda. E ela, tá. Aí ela sentava de novo e aí eu esperava o jogo acabar, mas era mais nos primeiros dias, depois que a gente vai assistindo depois já pega. Depois ela entendeu como é que funcionava. Mas aí depois disso, tudo meus trabalhos da faculdade aqui que eu tenho que fazer é só sobre pádel. Tudo pádel. Muito bem, é isso aí. Eu até fiz um podcast de pádel, que eu entrevistei o pessoal, Ana Luísa e o Lucas do Curta Pádel ali, que eles se postaram. São 4 episódios e eu falei só sobre o pádel. Então até pretendo começar a falar um pouquinho mais, mas eu acho que essa explosão do pádel e a vinda para Santa Maria do A1, ano que vem o A1 é de novo aqui em Santa Maria. Eu acho que essa questão que todo mundo está jogando e que está tendo muito investimento, em Santa Maria principalmente, mas o Rio Grande do Sul assim também está tendo. Mas aqui na cidade é algo muito impressionante mesmo. Eu acho que ajuda bastante porque a gente consegue ter mais acesso à informação, ter mais acesso ao jogo, principalmente. Vou te dar um exemplo, o GESMA, que é os Jogos Escolares aqui de Santa Maria, que conta com escola pública e escola privada, o pádel está dentro do GESMA agora. Então, alguns esportes que futebol, futsal, vôlei, handball, basquete e o pádel. Que então, massa. O pádel entrou, é uma novidade de 2023. Então, é só para dar um contexto assim de como na cidade o pádel está crescendo bastante. Ai, que bom ouvir isso. Às vezes as pessoas me perguntam aqui, como é que tá o pádel no Brasil? E por um lado eu não sei muito dizer, porque eu também não consigo acompanhar muito, mas eu fico feliz em ouvir isso, sabe? Porque quando eu vou pro Brasil no verão, eu treino com o Osmar, no Arena Padel, em Camboriú. Então eu vejo um pouco como é que tá em Santa Catarina. E tá todo mundo jogando.
Todo mundo, é impressionante. Mas, claro, no Rio Grande do Sul eu não tava mais conseguindo acompanhar, principalmente assim no interior, que eu acho que no geral sempre foi onde saíram, não sei, o Bergamini, o Campagnolo, a Raquel, a Rafa, todo mundo veio do interior. Então a gente sabe que vários bons jogadores vieram do interior do Brasil. A maioria não é da capital. Mas, enfim, eu fico feliz em saber que tá crescendo e que tá dando um boom de novo. Bom, Que Manu, bom, que agora eu bom. queria te perguntar, assim, a tua opinião sobre a diferença que tu sentiu do nível do pádel do Brasil pro pádel da Espanha. Bah, é difícil, porque não tem nada a ver. É outro Não tem esporte. nada a ver. É que é muito difícil, porque, primeiro, eu já tive pensando no início sobre isso durante muito tempo, assim, pensando como que o pádel no Brasil poderia evoluir e melhorar e subir o nível, e que o investimento nos menores fosse maior. E, na verdade, agora a Cobrapa está fazendo um projeto super legal, com um nutricionista, com um físio, com um psicólogo, com tudo para os menores. Acho que isso é super importante. E aqui em Santa Maria que eles estão vindo treinar. Eu vi, foi acho que faz 2 semanas, 3 semanas, um Eles mês, uma estiveram coisa aqui assim, faz né? pouco. Aham. Então, muito legal, assim, que eles estão fazendo esse investimento nos menores, porque hoje em dia o nível do Brasil estagnou há muito tempo, assim. E eu vejo os guris se dedicando, mas no fim eu entendo que tu não pode ganhar tua vida com isso, sabe? Tu tem que trabalhar. É impossível. No Brasil tu não pode ser atleta profissional e se dedicar só a isso. Tu tem que ser professora de pádel, ou tu tem que ter a tua profissão à parte, mas tu não pode simplesmente só se dedicar ao pádel. Então, imagina, aqui as pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso, e estão ganhando a vida com isso, e a profissão, e treinam o dia inteiro, e se dedicam a isso, e quando não treinam é porque estão descansando, porque precisam descansar para treinar melhor, e para jogar, a gente tá jogando torneio todas as semanas. Todas as semanas. Então, cara, isso a gente falou também com as gurias no Mundial do ano passado, que é muito difícil, elas me disseram assim, pô, a gente vê que vocês estão, sem falar tanto de nível, mas a gente vê que nos momentos importantes vocês já sabem lidar com a pressão do jogo. E, cara, a gente tem 3 torneios no ano, 4 torneios no ano. Não tem muito como tu treinar esse momento, como jogar no momento importante, sabe? Imagina que a gente compete todas as semanas, com jogos duros sempre. Então, cara, tu meio que fica mais preparada para esses momentos. E aqui na Europa eu noto que, não só na Espanha, mas na Europa, tem muito torneio, tem muita gente, tem muita tenista. E principalmente eu acho que a maior diferença que faz pro nível é o investimento financeiro. Porque é o que te permite te dedicar mais ou menos. A gente foi jogar um torneio na Finlândia na semana passada e a premiação é muito alta, entende? No Brasil tu ganha um brasileiro, infelizmente, mais ou menos te dá para os gastos e bom, tu ganha um pouquinho. Mas, então, claro, como é que tu vai investir tanto para que o teu nível suba? E a quantidade de gente também. Se a competitividade tá entre 3 ou 4 duplas, também não te motiva tanto, sabe? Tu joga sempre contra as mesmas. Enfim, eu acho que o nível se dá muito pela dedicação, assim, pelo tempo que as pessoas conseguem investir nisso. E eu, na verdade, eu admiro muito as gurias do Brasil por estar aguentando aí e cada vez se dedicando para que a gente possa estar no Mundial. E claro, a gente sempre quer que o nível suba, mas eu também entendo a dificuldade que é se manter treinando e competindo no Brasil. Mas a diferença é muito grande. Agora eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre a tua rotina de treinamentos. Se tu joga pádel todos os dias, se tu também faz musculação na academia. Normalmente a gente joga o World Padel Tour todas as semanas. Ultimamente está sendo assim. Normalmente a gente viaja domingo, joga segunda, de manhã, se tu ganha, joga de tarde, se tu ganha, tu joga terça, se tu ganha, tu joga quarta. No momento que eu perco, sim, é 2 dias e 2 jogos no mesmo dia, e depois vai de um a um. Então, no momento que eu perco, no próximo dia, ou no mesmo dia, se eu perder de manhã, eu volto para Madrid já. Depende também, por exemplo, se é, não sei, o World Padel Tour de Viena, a gente já compra, eu pelo menos gosto de comprar passagem de ida e volta. E bom, mesmo que eu perca, eu já tenho a passagem comprada, então eu espero o dia para voltar. Mas enfim, quando eu volto para Madrid, a rotina daqui é 1h30 de treino de paddle todos os dias e 1h30 de físico também todos os dias. Às vezes a gente faz físico seguido do paddle para simular como um jogo de 3 sets, que tu tem que render durante 3 horas. Às vezes o físico antes do paddle para tu poder também treinar
cansada do físico. Outras vezes a gente faz pádel de manhã e o físico de tarde, para também, às vezes, tu repor a energia e conseguir treinar mais forte. E alguma vez também a gente faz pádel e físico de manhã e de tarde faz jogo. Daí, entre as gurias que moram aqui, tem muita gente que mora em Madrid. A maioria dos jogadores estão em Madrid. Então, a gente também marca jogo entre nós mesmas aqui. E, bom, eu tenho um dia de descanso na semana, que isso é regra, tem que ter. Um dia de nada. Então, se eu quiser caminhar, enfim, não caminho também. Mas se eu quiser, pode. Mas pádel e físico fora. E o resto, treinando. Mano, eu queria te perguntar, tu falou que hoje tu estuda psicologia, né? E eu queria te perguntar hoje como é que tu consegue conciliar o estudo com o esporte, e além disso, eu acho que o psicológico no esporte ele é muito importante. Eu não sei se tu estuda para justamente entender um pouco mais sobre isso. E semana passada a gente entrevistou um atleta, professor de futebol aqui. E eu perguntei para ele justamente sobre isso, porque assim, o futevôlei, ainda tu tem o teu parceiro para conseguir te ajudar caso tu erre. O pádel, tu não consegue tocar a bolinha pro teu parceiro para te ajudar. Então, se tu errou, o ponto acabou. Então, como é que tu consegue, além de conciliar o estudo com isso, tu consegue trabalhar o teu psicológico para que o erro não te abale tanto durante os jogos? Como é que tu consegue trabalhar o pré? E, claro, durante os jogos também a gente sabe que é difícil. E o pós, como é que tu consegue controlar para que aquele erro, para que aquela derrota, ela não te abale tanto para os outros torneios? Primeiro, eu comecei a estudar psicologia presencial quando eu morava no Brasil. E aí, quando eu vim para cá, eu conseguia fazer algumas cadeiras, assim, à distância, mas eram muito poucas, porque não eram cadeiras como hoje em dia, que são online por causa da pandemia. Eram cadeiras que eles te davam material e depois você voltava para o Brasil e fazia uma prova. Só que, claro, tinha a prova do grau A e do grau B. E eu perdi as duas e fazia só o grau C no fim do semestre, que era quando eu voltava. E aí eu tinha que tirar 10, senão o cara rodava. E então eu fui fazendo assim, e me matava estudando. E no fim conseguia passar, mas era assim. E depois que começou a pandemia, começaram a ter muita oferta de cadeira online. Então eu consigo estudar tranquilamente. Tem uns horários, claro, confuso. Então eu não consigo me matricular em cadeiras de noite, por exemplo. Porque normalmente é sempre 1, 2 da manhã, então impossível. E eu consigo levar assim. Eu me matriculo em cadeiras de manhã e vou estudando. Eu sempre tenho aula 1h30 da tarde. Então eu almoço, treino de manhã, começamos cedo para terminar cedo. Almoço e fiz tudo. Então, mais ou menos eu vou levando assim. E, na verdade, a pandemia para mim nesse sentido foi um baita privilégio, porque eu sei que senão eu ia ter que parar. E é uma coisa que eu acho que me faz muito bem, sabe? É também um tipo de desconexão para mim. E querendo ou não, a gente sabe que durante muito tempo isso me ofendeu. Me diziam, tá, mas e se não der certo, vai fazer o quê? Eu pensava, olha, como assim não vai dar certo? Vai dar certo, não tem outra opção. E no Vai fim, dar certo, vai dar certo. como assim vai dar certo? Nem penso nisso. Me ofendi um pouco quando perguntaram, tá, mas tu só joga pádel? Eu pensava, como só? Então, e depois eu fui entendendo que também a carreira de um atleta, primeiro, é muito incerta. Não tem como tu prever qualquer coisa. A não ser que tu seja o maior talento do mundo. E mesmo assim, tu pode te machucar a qualquer momento. Então, a gente sabe que a qualquer momento isso pode acontecer. Então, eu acho que é super importante tu ter um plano B. E acho que a psicologia me ajuda muito nesse sentido, assim, também de me dar uma segurança de saber que eu não tô só me dedicando ao pádel, que eu tenho outras opções também. Me dá uma segurança para a vida e também me dá uma segurança mental, assim, sabe? Por um lado, também é bom tu saber que tu tá depositando muita energia naquilo, mas que uma partezinha também tu tá plantando em outras coisas, sabe? E no fim, com o tempo, também eu entendi que, na verdade, a psicologia e o pádel não são dois caminhos totalmente diferentes. Eles estão totalmente juntos. E eu penso que todas as experiências que eu tenho dentro da psicologia e das que eu tô tendo com o pádel são experiências que com certeza vão somar para independente de qual seja o meu futuro, sabe? E eu comecei bom, eu sempre me tratei muito com psicanálise. Faz muitos anos já que eu tenho uma terapeuta, faço toda semana. E esse ano eu comecei a fazer uma psicóloga do esporte específica para o pádel. Então, uma psicóloga que foi padrista profissional também. Então, ela passou muito por esse caminho. E ela começou a me dar muitas ferramentas, porque no fim, a psicologia esportiva é muito pontual. Tu precisa saber o que tu tem que fazer e o que tu tem que pensar dentro de 1 segundo.
Então tu não tem muita margem para pensar, tu tem que programar o teu pensamento para que naquele momento ele funcione bem. Então, ela foi me ensinando ferramentas para eu usar quando eu tô me sentindo muito nervosa. Quando eu me sentindo pouco nervosa, porque às vezes acontece também. Já competiu tanto que tu chega, mais um jogo. E não é esse o ponto de ativação que tu tem que estar. Ou para quando eu tô com expectativa. Quando tu pensa, tem que ganhar esse jogo. Porque, claro, a gente sabe, às vezes, tu sabe a quantos pontos tu tá de distância de tal coisa que tu precisa ganhar esse jogo. Então, tem tudo isso, assim. E ela foi me ensinando ferramentas para que eu conseguisse lidar com cada momento dentro da competição, assim. Até fiz uma tatuagem. Depois que eu comecei com ela. Ai, não sei se vai dar pra ver. Mas é Smile. Daqui a gente não enxerga, mas eu acho que o pessoal que tá em casa enxerga. Assim, tá escrito SM, uma carinha feliz, assim, e que fica um smile. Que ela me ensinou muito sobre... Ela me perguntava, por que tu joga paddle? Início de anos, eu gosto. E, principalmente, eu gosto muito de ganhar. Eu amo ganhar. Me move ganhar. Então, eu dizia, eu gosto porque eu gosto de ganhar. E ela me dizia, tá bom, mas tu ganha, às vezes, outros dias tu tem que perder, outros dias tu só tem que treinar. Então, eu fui me dando conta, assim, de como eu gosto de estar no meio do paddle, de como eu gosto de viver essa vida. Hoje mesmo eu tava pensando, assim, que vai ter oportunidade de poder conhecer muitas partes do mundo, muitas culturas, muita gente. E eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive esse ano com a minha psicóloga esportiva foi de aprender a ver a competição como uma coisa bonita e como uma coisa que me faz muito feliz. Então, eu acho que quando eu fiz essa giradinha, assim, de chave, de realmente aproveitar, sabe? De aprender a curtir, de aprender a sofrer e tá bem sofrendo. Olha, eu vou correr pra me matar e tá bem. E tô curtindo isso, sabe? E buscar o lado positivo das coisas. Então, eu acho que depois que eu comecei com ela, primeiro eu fiz uma entrada quadra e no próximo torneio já um quadro. E eu digo, olha só, eu acho que eu não aprendi a jogar padrão em uma semana. Acho que em uma semana ela mudou o mindset, assim, sabe? Então, olha, depois disso eu comecei a dizer pra todo mundo, tu faz psicóloga? Faz psicóloga, eu vou te mandar o número da minha, vai lá. Eu acho que é super importante. Uma das coisas quando eu jogo, eu acabo saindo muito do jogo, assim, se eu erro uma. Eu errei uma, eu preciso pelo menos mais umas 5 bolas pra entrar de novo no jogo. Pelo menos eu sou assim. Eu acho muito ruim porque tu acaba atrapalhando demais teu parceiro, né? Mas Manu, a Luísa perguntou sobre o nível da diferença do Brasil do nível para os outros países, né? Principalmente a Espanha. Eu queria te perguntar sobre nível também, só que o nível World Padel Tour e o nível A1. Hoje tu joga os dois circuitos, tu já jogou os dois circuitos, teve bons resultados já nos dois circuitos. Eu queria te perguntar como é que essa diferença de jogar o World Padel Tour para jogar o A1. Também tem muita diferença. diferença. Vale lembrar que nem sempre tem a categoria feminina, né? Por exemplo, aqui no Brasil não teve, foi só masculino. Foi uma pena, eu tava muito afim de jogar aí. Fazem muitos anos que eu não jogo no Brasil. E faz muita diferença, Mas enfim. A torcida brasileira faz diferença. Muita. Empurrou bastante, assim, acho que principalmente o Marcelo Jardim, eu acho que ele chegou nas quartas muito mais pela torcida do que pelo próprio desempenho, assim, porque foi legal de ver, apesar das vuvuzelas. É surreal, apesar das vuvuzelas. É surreal a diferença que faz. É impressionante. Quando meus pais estiveram aqui esse ano, eu fiz os melhores resultados, porque eu não sei, como que tu tem uma força a mais ali. Em momentos importantes, em momentos que tu tá muito mal, é muito diferente tu tá sozinho no lugar. Enfim, claro que a gente não tem família de estar sozinho. Então faz muita diferença. E é muito normal, a maioria dos atletas, quando estão jogando no seu país, fazem melhores resultados. É um fato. O Marcelo Jardim falou, A gente entrevistou ele casa, também. né? Então... É muito diferente, E até, assim, o teu estado, sabe? O teu estado de espírito. Querendo ou não, isso faz muita diferença. E até, eu acho que a tua saúde mental, assim, não só na parte psicológica do paddle, mas tu tá bem contigo mesma, tu tá bem com as tuas relações, com a tua casa, com o teu meio, assim, com a tua família, com o teu entorno. Isso tudo interfere depois no jogo. Então, cara, tu tá aí com a tua família, com as pessoas, no teu país, falando teu idioma, comendo as coisas que tu gosta, de onde tu nasceu, de onde tu veio.
Isso tudo influencia muito. Então, acho que faz muita diferença. Nem me lembro qual que era a pergunta. Era a diferença de nível do World Padel Tour pro A1. Ah, tá. É muito também. Imagina, no A1 eu já ganhei e no World Padel Tour às vezes eu entro no quadro. Tipo, é muita diferença. Bom, para vocês terem uma noção, agora eu devo estar entre as 10 do ranking do A1. Não sei como é que tá, mas deve estar por aí. Sempre mantenho mais ou menos esse ranking. E no World Padel Tour eu sou 75, 80. Então tem uma diferença bem grande de ranking. Para vocês entenderem mais ou menos por que tem um nível tão diferente, as pessoas que têm até o ano passado, se tu era 56 do World Padel Tour, o ranking 56, tu tinha que assinar um contrato com o World Padel Tour. E esse contrato dizia que tu não podia jogar outros circuitos. Só que nesse momento não existiam outros circuitos. Então, claro, surgiu a 1 e as pessoas que eram até a 56 tinham esse contrato assinado. Então, elas não podiam jogar com 1 a 1. Então, claro, isso fez com que o nível se mantivesse mais baixo. E depois, claro, começaram a surgir mais gurias e mais gente, mais homens, enfim, que começaram a jogar bem e ter mais nível. E alguns ignoraram o contrato, outros passaram, melhoraram o ranking e não assinaram, então podiam jogar o circuito. Mas, enfim, eu acho que o porquê do nível ser tão diferente A é por briga causa bem disso. burocrática, né, que tem sobre essas questões, né? Eu vejo bastante porque eu sigo, acho que muitas páginas De e fofoca, tu segue, né? volta e meia aparece algum jogador falando, ou alguma página, alguma nota oficial que algum jogador solta, ou alguma associação de jogadores solta. Acho que é uma questão bem burocrática, assim. Tem muita coisa que fica por dentro, assim, né? E que, na verdade, tem que ficar mesmo. Não pode sair. Mas isso é um fato, assim. Isso não é... Todo mundo sabe do contrato do World Tour. Todo mundo sabe de que uma vez que tu assina com o World Tour, tu não pode jogar outro torneio, outro circuito. Agora até mudou. Agora tem um contrato novo. Mas nesse momento não podia. Então, acho que é por isso, assim, a diferença do nível. Mas, enfim, esse ano subiu muito o nível. O torneio de Mônaco teve uma dupla muito boa, que as que ganharam eram muito boas. Então, enfim, uma é a Marina Guinar, que é a parceira da Carolina Naval, que foi número 1 do mundo. Então, o nível subiu bastante. E eu estive até falando com o Sérgio, que é um dos organizadores do A1. Eu disse pra ele, Sérgio, o que nós temos que fazer para que a gente possa jogar mais torneio feminino? Para que saia mais? Ele disse, a gente tá... E aí a gente vai falando, assim, tentando que cresça também, porque para nós é super importante. Eu adoro jogar. E eles ainda colocam as quadras sempre nos lugares bizarros de lindo. Enfim, eu acho que são eventos que são muito legais, assim, de jogar. A gente sabe que na semana passada tu participou de um campeonato na Finlândia e ganhou o título. Então a gente... E a premiação foi boa, pelo jeito. Que tu comentou aqui. Então a gente queria que tu contasse como é que foi esse campeonato. Esse torneio da Finlândia, a gente tem uns, não são conhecidos, são pessoas que nos chamaram para jogar, eles organizam torneios lá dentro, e quando eles querem que tenham mais nível, eles chamam gurias da Espanha. Então eles nos contataram, a primeira vez me contataram pelo Instagram, e primeiro eu digo, o que é isso? Tipo, quem é essa gente? Tu vai assim, meio cauteloso, não sei o que é, te oferecem a premiação e que pagam todos os gastos e não sei o quê. E, tipo, parece interessante, mas tu não sabe muito. Então eu já fui pra lá 2 vezes antes desse torneio. E até uma vez, isso teve uma função. Eu tive gastroenterite. Tipo, a gente foi jogar um torneio que era de exibição, assim. Eles te pagam pela premiação, eles pagam os gastos. Dependendo de que lugar tu fica, tu ganha tanto. Não tem ponto pra nada, não é World Tour, não é Premier, não tem pontos. É por ganhar dinheiro mesmo. E por treinar também, a gente fica tanto tempo, a gente joga toda semana e agora teve uma parada de 1 mês e pouco. Então também é bom tu conseguir seguir competindo. E aí a primeira vez que eu fui pra lá, deu muito ruim. Antes do primeiro jogo, eu tive gastroenterite, desmaiei, dei de cabeça na pia, abri um buraco na cabeça, fui pro hospital, na Finlândia. Meu inglês é mais ou menos, assim. Então, no fim, não joguei nada. Me levaram pra lá, me mandaram de volta, não joguei nenhum jogo, não fiz nada. E foi um desastre. E eu pensei, não vamos chamar nunca mais. Essa guria vem aqui pra nos dar só trabalho, passar a madrugada no hospital costurando a cabeça. Então,
E no fim, sim, me chamaram de novo. E eu fui com uma super amiga, essa guria que eu joguei se chama Carla. E em 2019, em 2018, a primeira vez que eu vim pra cá, com 18 anos, que foi muito difícil, não sei o quê, ela era minha amiga, assim, eu passava o fim de semana na casa dela, ela era super importante pra mim. E no fim, como eu vim morar em Madrid, a gente se perdeu um pouco o contato. E eu fui jogar com ela me convidou pra jogar, e eu fui jogar com ela, e no fim, foi muito legal, assim, a gente jogou contra as número 1 da Finlândia, o primeiro jogo, foi uma morte lenta aquilo, foi 2 horas e um montão, e não trocaram a bola, a gente queria se matar, porque já não dava a bola. Já tava assim, desse tamanho, a bola não ia mais. Eu, cara, não troca as bolas nunca, pelo amor de Deus. E, enfim, a gente jogamos a final contra umas amigas, que também jogam World Tour. E foi super legal, assim, e também eu falei pra minha mãe, ai, bem, coisa boa, ganhar um torneio, quanto tempo eu não ganho um torneio? E ela disse, cara, não, eu não tô jogando World Tour, tu quer o quê? Vem jogar aqui no torneio do clube que tu ganha. Ela também mas... Ai, às vezes é bom, pô, tu ganhar, porque no fim tu sempre diz, quando eu perder, a gente se encontra. Ou quando eu perder, eu volto pra casa. Enfim, Aquela coisa de só ir pra competir não é bom, né? claro. E no fim, isso, assim, tipo, tu nunca termina o torneio porque tu ganhou. Sempre termina porque tu perdeu, mais na frente ou mais atrás. Quem ganha é a Alejandra, a Gemma e essa gente, não... É difícil. Então, também a sensação, assim, de ganhar, puta, eu terminei o torneio que eu ganhei. É muito bom, sabe? E, cara, e financeiramente também ajuda muito, porque a gente gasta em euro. É bom ganhar em euro também. Mas assim, eu queria te perguntar agora sobre a entrada. A Luísa depois vai te perguntar sobre algumas dicas que tu vai passar aí para o pessoal que quer seguir esse mesmo caminho. Mas eu queria te perguntar sobre a entrada do Premier Padel agora na categoria feminina. Quer dizer, a entrada da categoria feminina no Premier Padel. E tu falou de jogar em lugares bonitos. Eu acho que o Premier Padel ele te proporciona coisas desse tipo, né? E aí eu te pergunto também qual é a importância da entrada das mulheres no Premier Padel, porque é um torneio que, por exemplo, tem transmissão do Star Plus, é um torneio que todo mundo pode olhar, diferentemente do World Padel Tour, que a gente não tem mais acesso, pelo menos aqui no Brasil, só se comprar tal coisa, se você sabe ter tal forma. Não dá pra ver nada. É toda uma burocracia. As primeiras rodadas tu consegue assistir no aplicativo. E nem com VPN? Aí sim, aí tu tem que acessar isso daí, mas só acessando dessa maneira, porque antes estava no YouTube e agora não dá mais no YouTube. Então, só que o Premier Padel ele tem o acesso pelo Star Plus e é todas as rodadas. Então, eu acho que é interessante e dá bem mais visibilidade também para a categoria feminina dentro do Premier Padel. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Primeiro, eu acho que para mim, no momento que eu tô da minha carreira, para mim, uma das coisas mais importantes é que no Premiere eles abriram os quadros. Então, o que acontece? Hoje em dia, o quadro do Operator são de 24. Então, se tu não tá entre as 24, tu tem que jogar prévia. E todo mundo que tá dentro do quadro sabe que a prévia, todo mundo tá se matando. Então, claro, tem gente que sabe, no momento que tu baixa pra prévia não é fácil sair, porque o nível da prévia tá muito bom, tá muito alto. E o corte tá muito pequeno, ou seja, tu tem que ter muito ponto pra poder jogar prévia do Operator. Tem muita gente que treina todos os dias e não consegue nem competir. Tu não tem pra onde ir, entendeu? Tu não tem como competir. E tem gente jogando bem, que não pode fazer nada. Não tem o que fazer. E o Premiere, ele nos proporcionou o quadro muito maior e as prévias muito maior. Então, eu acho que isso é importante porque eu acho que tem muito esforço de muita gente, que eu, graças a Deus, consigo competir em todas. Muitas vezes não tô no quadro, mas pelo menos eu consigo competir em todas as prévias. E, enfim, eu acho que quem não consegue nem competir tá num momento muito difícil, sabe? E são pessoas que jogam bem, e são pessoas que se dedicam 100% a isso. Então, eu acho que é importante esse movimento do Premier para que gente que se dedica consiga começar a competir, pelo menos. E gente que está jogando bem consiga sair do quadro. E acho que é importante, obviamente, a visibilidade. Para mim é muito legal que a minha família pode me ver, que normalmente não podem. Mas eu acho que também no quesito dos patrocinadores, tu aparece mais. Então, claro, todos os seus contratos valem um pouco mais. Acho que isso é importante também. E acho que o fato deles estarem levando os torneios para lugares tão emblemáticos assim,
também faz o torneio que ele vire mais mágico ainda, mais falado, mais visto, mais comentado. E realmente a organização é bizarra. O dia a gente foi jogar lá no Fórum Itálico, em Roma. Sério, eu andava lá de, meu Deus, não acredito que eu tô aqui. E no mês que vem a gente vai jogar no Roland Garros, em Paris. Tipo, é muito massa. Então, eu acho que é um passo super importante, assim, acho que faz com que o pádel passe de nível, sabe? Acho que é um passo muito importante, assim, e acho que é importante em todas as partes, ou seja, é importante para as número 1, para as número 2, para as número 20, para as 40 e para 100, sabe? E vejo que é um circuito que está aberto. A gente tem um grupo no WhatsApp que é da Associação de Pádel Feminino. E lá a gente consegue o contato com gente do Premier. Ou seja, tem as presidentes da associação, tem contato com o pessoal do Premier. Então, eles estão muito abertos a... Por exemplo, terminou o Premier de Madrid e elas fizeram: por favor, coloquem as sugestões de melhoria ou coisas que não estavam boas o suficiente. Porque realmente tem muita coisa que estando no Brasil a gente não vê, que tu chega aqui e diz: é sério que é isso? Claro, porque não se vê, parece tudo muito lindo, mas tem muita coisa que não se vê. Então eu noto o Premier também se importando com essa parte estrutural, assim, sabe? Não só de, olha que lindo que aparece no domingo lá na final. E segunda-feira como é que tá? Sabe? Então eu acho que é importante isso também. E não sei, eu também, o meu namorado é tenista, e ele joga também os grandes lãs, isso, e eu vou muitas vezes com ele no fim de semana, ou assim, e comecei a conhecer mais essa parte do mundo do tênis, assim. E eu comecei a notar muita diferença entre o tênis e o pádel. Chegava a ser meio deprimente, às vezes eu dizia: tem muito para melhorar. E eu vejo que o Premier tá dando passos muito grandes, assim. Tipo, eles estão melhorando muito, muito rápido. Espero não morder a língua logo. Espero que eles se segurem, que eles continuem, sabe? Mas, enfim, eu acho que é super importante. Acho que é um passo muito, muito importante. E para finalizar, agora queria que tu desse algumas dicas para quem quer seguir esse mesmo caminho que tu. Olha, eu acho que eu tava falando muito isso com a minha irmã outro dia. A minha irmã também joga beach tênis. E eu tava falando pra ela, eu acho que dentro de um esporte, não é como uma empresa que tu tem que ir lá bater ponto e tu sabe que tu tem que trabalhar de segunda a sexta. Se tu não vai, putz, vão te chamar atenção, tu vai ter problema, vão te diminuir, não sei o que acontece dentro de uma empresa. Mas a gente sabe que tu tem que ir, porque é a tua obrigação ir, tu tem que ir, estão te controlando pra ir. E se tu é atleta, tu é o teu próprio chefe, então muitas vezes tu não tem essa obrigação de ir, só que tu sabe que tu tem que ir. E tu tem a liberdade de não ir. Então, eu acho que passa muito por disciplina. Muitas vezes tu não tem motivação para ir. Muitas vezes tá no meio do esporte não é tão lindo como parece. Então, tu precisa de muita disciplina, sabe? Tu sabe que aquele é teu trabalho e tu tem que considerar aquilo teu trabalho. E eu acho que, principalmente, tu termina de treinar e não acabou o teu trabalho. Tu não pode... Eu, pelo menos, considero, dentro da minha maneira de ver, que tu não pode terminar de treinar e beber uma cerveja. Porque o teu corpo faz parte do teu trabalho. Então, tu não pode um domingo de noite sair para beber e sair para festa e voltar às 4 da manhã, porque segunda-feira tu vai treinar. E aquele é teu trabalho. Então, eu acho que também, quando a gente fala... A gente até queria jogar lá em Roma, mas tem que fazer tudo isso aí. Então, eu acho que uma dica que eu daria é muita disciplina, assim. Muita disciplina. Eu sei que muitas vezes não dá vontade, mas não importa. Vai sem vontade, porque depois tu tem que fazer teu trabalho, sabe? E acho que a gente colhe o que a gente planta. A gente colhe o que a gente planta. E é isso. Acho que quanto mais a gente trabalha, mais resultado a gente tem. E eu diria de sempre pensar nisso, assim. E principalmente tentar curtir. Sabe? Que não seja uma coisa... tá, agora tem que fazer isso. Não, vai e aproveita, e olha o lado bom. E não sei, eu tenho me conectado muito com essa parte, assim, de aproveitar cada momento, sabe? E de tentar, mesmo quando, obviamente, eu também me frustro, e obviamente eu também fico brava, e também fico triste, e também choro, e também, obviamente. Mas eu tento que o meu dia a dia seja tenha a maior qualidade possível, sabe? Que as rotinas de treino sejam boas, que eu consiga
também valorizar cada passo, e eu acho que também é importante a gente ter uma meta legal. Tua meta não pode ser, então eu quero ganhar uma posição no ranking. Claro, depois. Acho que tem que ter uma meta importante que te motive a seguir, mas eu acho que a gente também tem que aprender a reconhecer as coisinhas diárias que a gente vai conquistando, sabe? Às vezes também conquistar não é ser número 1 do Brasil. Às vezes pô, olha só, minha bandeja tá muito melhor. Pô, olha só, eu tô mais rápida. Pô, tô conseguindo treinar mais dias, tô conseguindo render mais, ou tô mais intensa, ou enfim, ou no teu caso, já não é o 5 bolas, é o 4. Não sei, ter objetivos pequenos e também valorizar essas pequenas conquistas, porque eu acho que isso nos ajuda nos move mais, sabe? E deixa a vida melhor também, né? Estamos aqui pra jogar padel e ganhar, mas nós também estamos pra ser felizes. Realmente. Mano, eu queria te agradecer muito pela tua participação aqui. Aqui já são 11h55 da manhã, acho que a gente conversou aí uns, pelo menos, quase uma hora, eu acho, porque o Alan não me confirmou quanto tempo tem entrevista, né, Alan? Muito obrigado. E ele tá procurando, mas ele não achou até agora. Uma hora? Muito obrigado, Alan. Eu queria te agradecer mesmo de coração, porque eu acho que tu passou muito conhecimento para nós, do pádel, falando como atleta profissional, falando como alguém que é apaixonada pelo pádel, como tu é. Então, eu queria te agradecer mesmo por ter aceito a participar aqui da entrevista, ter conseguido um espacinho aí na agenda, que a gente sabe que é difícil. E também foi muito legal para a gente ter uma noção de como o pádel é aí. E não só o pádel, mas assim, a tua adaptação de tu sair daqui para aí. E que tudo é muito diferente, né? É muito diferente. Eu tentei passar um pouco a vida real, assim, as coisas que Sim, são né? demais e as coisas que são, senta trabalho, que às vezes Que às vezes a gente aqui imagina alguma coisa muito... Que é só glamour, né? E nem sempre é só glamour. Acho A que gente já o culpado é o entrevistou... Instagram também, né? A gente posta só o legal. A gente já entrevistou aqui algumas pessoas ligadas ao pádel, uma delas foi o Lucas Bergamini, no ano passado. A gente falou com ele contou também toda a trajetória dele, toda a adaptação dele aí, que também foi muito difícil. Ele contou várias histórias um pouco difíceis, assim, que ele passou mesmo. E tu contar essas histórias também dá para ver que realmente quem quer tem que querer muito e tu quer muito. Então eu acho que isso é importante, por isso eu te agradeço aí por contar toda a história e por contar toda essa parte do pádel para a gente conhecer um pouco mais. Para mim é um prazer e sempre tento estar disponível para todos os menores e para as pessoas que querem vir para cá. Tem até a Sophie de Curitiba, ela tá vindo para cá, ela tem 17 anos e tá vindo jogar profissional. E eu sempre tento ser o mais disponível possível e ajudar as pessoas que têm vontade de vir para cá, porque eu sei que principalmente a transição de começar a morar aqui é muito difícil. E é bem o que tu falou, assim, tu tem que querer e tu tem que querer cada dia. Todos os dias tu tem que querer estar aqui. É uma escolha de todos os dias. Então, eu fico feliz em poder contar um pouco. Agradeço muito o convite de vocês. E digo que sempre que vocês precisarem, e sempre que, não sei quem estiver escutando, precisar de ajuda para o que for, eu tento estar o mais disponível possível e ser uma pontezinha, assim, porque puder evoluir o padre. Perfeito, Manu. Só para lembrar, esse episódio do Camisa 10 está sendo gravado, porque a Manu está em Madrid, na Espanha, e se fosse fazer ao vivo, seria muito tarde para ela, então vai entrar... Hoje é quarta-feira, vou falar como se a gente estivesse ao vivo, né? Hoje é quarta-feira, 6 horas por aí vai sair o programa, então vocês vão estar assistindo. Sexta-feira tem titular da rede, com toda a repercussão da classificação ou não do Grêmio na Copa do Brasil, e falando mais sobre o esporte local aqui de Santa Maria também. E é isso, Luiz, quer falar algo? Não, acho que é isso. Ele comanda bem. Só para lembrar, o programa é produzido e apresentado pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Tem a supervisão da nossa querida professora e jornalista Ciane Gomes. Eu sou Lucas Acosta. E eu sou Luísa Maica. Muito obrigado, Luísa. E semana que vem tem mais Camisa 10 para falar de mais esporte com outras referências do esporte brasileiro. É isso aí, até mais. Até mais. Tchau.